Hoje nós vamos para o nosso quarto dia e tem uma pergunta muito importante. O universo é jovem ou é antigo? Essa é uma das perguntas que vamos tentar responder hoje. Então, vem comigo. Vamos lá. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 16º vídeo. Eu quero começar fazendo a leitura da Bíblia, que diz assim, em Gênesis 1, 14 a 19. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, nós já vimos que Deus fez a luz no primeiro dia. Haja luz, o eletromagnetismo, né? E agora ele fez os corpos celestes, que emitem também a luz num comprimento de ondas que a gente consegue perceber. Só isso. Então, não há nenhuma incongruência, nenhuma contradição nessas duas realidades do primeiro e do quarto dia. Mas sempre há uma pergunta muito importante. Há quanto tempo existe o universo? Essa não é uma pergunta simples. Não é uma pergunta simples. Então, eu preciso lhe dar a seguinte informação, e você já sabe disso. Você sabe que quando a gente olha para o Sol, a gente está vendo a luz do Sol que está chegando aqui, mas é um Sol de 8 minutos e 20 segundos. Então, a gente sempre vê mais ou menos exatamente essa a distância que o Sol tem que percorrer, 149 milhões e um quebradinho lá, para chegar aqui leva 8 minutos e aproximadamente 20 segundos. Então a gente está vendo o Sol de 8 minutos e 20 segundos. Nós nem sabemos se o Sol existe ainda, porque o que a gente está vendo agora é o de 8 minutos e 20 segundos. Né? E assim, conforme a gente vai vendo estrelas mais distantes, significa que essa luz está chegando aqui agora, é como eles eram antigamente. Essa é a questão. Essa é a questão. Mas a pergunta que se faz necessária é a seguinte: se um objeto, uma estrela, uma galáxia, que está a 12, 11 bilhões de anos-luz, se ela chega aqui agora, significa que ela levou 11, 12 bilhões de anos-luz para chegar aqui. Então o universo é antigo. Faz sentido. É lógico. Mas tem um problema nesse raciocínio. É que quando você vai examinar essas galáxias e essas estrelas, principalmente as galáxias, elas têm aspectos exatamente das galáxias que estão mais próximas da gente. E não deveria ser assim. Porque se você está olhando para 11 bilhões, 12 bilhões de distância de anos-luz, você teoricamente deveria estar vendo, e o universo tem 13,7 bilhões de acordo com a cronologia naturalista, você então estaria vendo uma constelação, uma galáxia,
bebê. Mas quando você olha, ela é massiva, ela tem todos os elementos químicos que existem nas outras galáxias, ela tem o mesmo formato elíptico, espiral, e não deveria ser. Então, eu estou colocando aqui uma publicação científica, né, que a NASA colocou aqui alguns anos atrás, em 94, ela está espantada, esse é o comentário, porque ela está encontrando galáxias maduras, massivas, onde a NASA esperava encontrar em formação ainda. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Eu quero lembrar a você o seguinte, veja essa imagem aqui abaixo. Bom, isso é uma representação de Adão e Eva. Adão, no primeiro dia de vida, ele tinha nem um dia completo de vida, mas ele tinha aparência de quantos anos de idade? Talvez de 30 anos de idade. Significa que parece que Deus fez a natureza com aparência de velha, apesar dela ser jovem. Então não há nenhuma contradição para o criacionista em pensar, em olhar e ver a natureza, porque esse Deus que fez a natureza e toda a constelação poderia fazer chegar essa luz para Adão imediatamente, para que ele pudesse contemplar a obra de Deus. Ela teria a natureza aparência de velha, mas sendo extremamente jovem. Assim como Adão tinha aparência praticamente de 30 anos de idade e estava vivendo o seu primeiro dia. Então, quando nós falarmos mais um pouquinho à frente da Terra, nós ainda vamos falar mais sobre isso, nós vamos ver que a Terra também tem sinais muito característicos de uma Terra jovem. E nós acreditamos exatamente isso, que o universo e o planeta Terra são jovens. Agora tem um outro trecho aqui nesse texto bíblico interessante que me diz assim, olha só o que a Bíblia diz, logo no iniciozinho: sejam esses corpos celestes para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares a expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. Então Deus estava dizendo e disse para Adão: Adão, presta atenção, porque essas estrelas aqui marcam um tempo. Esse formato aqui marca o tempo, esse momento aqui marca um tempo. Deus, como você acha que o homem aprendeu, tirou a ideia de que as estrelas marcariam um tempo, se ele não fosse avisado? Difícil, né? É muito mais fácil eu entender que Deus explicou a Adão que ele devia basear-se no tempo pelo movimento celeste, dos corpos celestes, para que ele tivesse noção de tempo. Depois do homem caindo em pecado, começou a distorcer esse aprendizado e começou a adorar os corpos celestes e começou a ver que os corpos celestes tinham influência no plantio, nas marés, talvez até no corpo humano, e aí apareceu o horóscopo. Essa questão do horóscopo é uma distorção daquele ensino de Deus de como Adão e Eva deveriam entender os movimentos dos corpos celestes para que eles tivessem noção de tempo. Exatamente isso.
como está aqui, o movimento dos planetário, né? Uma última imagem que eu quero lhe mostrar é essa aqui, do que eu quero lhe fazer uma pergunta. Veja só o que a Bíblia diz. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, o sol e a lua. Mas o curioso é que Deus disse o luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite. A minha pergunta é o seguinte: como é que Moisés, que escreveu, sabia que o sol era maior do que a lua? Como? O diâmetro do Sol é de 1.400.000 quilômetros, diâmetro, né? Diâmetro, 1.400.000 quilômetros. O diâmetro da Lua é 3.500 quilômetros. Portanto, o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o diâmetro da Lua. Guarda isso, 400 vezes. Mas o Sol está a quase 150 milhões de quilômetros, enquanto que a Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Então, a Lua está 390 vezes mais próximo do que o Sol, quase 400 vezes mais próximo. Isso é coincidência? O Sol é 400 vezes o diâmetro maior, mas a Lua está 400 vezes mais próximo. Então, quem olha vê o Sol do mesmo tamanho da Lua. Mas como é que o escritor bíblico sabia que o Sol era maior? Só se alguém contasse para ele. E alguém que fez e que sabia que o Sol era maior. Olha, gente, esse livro aqui, ele tem 3.500 anos, mas é palavra de Deus. O que ele diz, você deve acreditar. Deus abençoe a sua vida. Olha, curta aí, compartilhe. Quer fazer alguma pergunta? Comente aí, né? Alguma coisa, faça uma pergunta, dê uma contribuição de ideia, né? Compartilhe esse vídeo e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.